a vida de Ló e a vida de Abraão. E se você percorrer ali no Velho Testamento, ainda ali na Velha Aliança, bem no começo, ali em Gênesis, você vai ver que são dois estilos de vida. Esses dois estilos de vida percorrem por toda a Bíblia, percorrem por toda a palavra de Deus. Por exemplo, você vai ver em Gênesis capítulo 4, a vida de Caim e a vida de Abel. Então Deus, Ele é muito perfeito. Deus, Ele é muito, vou dizer para você, de uma certa perfeição. E toda a Bíblia, nada que está na Bíblia, ela é por um acaso. Quando a Bíblia diz sobre a vida de Caim, é um estilo de vida. Caim, se você avaliar e se você estudar a vida de Caim, é alguém que fazia com as forças dos seus próprios braços. Já Abel é alguém que viveu debaixo da graça. E você vai ver vários e vários homens na Bíblia, como Isaac e Ismael, você vai ver a mesma coisa, como Davi e Saul, você vai ver a mesma coisa. Sempre Deus vai dar dois destinos. E é exatamente isso que Deus quer falar ao seu coração essa noite. Qual é o destino que você quer tomar? Qual é o destino que você quer tomar quando você olha para a vida de Ló e quando você olha para a vida de Abraão? Esses dois homens simbolizam, e o que eu quero falar hoje, é o que Deus falou ao meu coração. Esses dois homens simbolizam o crente carnal e o crente espiritual. Agora você me pergunta, pastor, mas todo crente nascido de novo, ele não é um crente vencedor? Eu quero dizer para você, deveria ser vencedor. Mas quantos e quantos crentes nascidos de novo estão vivendo uma vida de pobreza, estão vivendo uma vida extremamente miserável, extremamente em derrota, embora tenha nascido de novo? E é exatamente isso que nós vamos conferir na palavra do Senhor. Quando Pedro escreve sobre Ló, escreve sobre Abraão. Mas aí você me pergunta, Ló, ele não foi justificado? Sim, nem todo crente que ele é justo, ele é um vencedor, ele pode também andar em derrota. Abre a sua Bíblia, lá no Novo Testamento. Novo Testamento, 2 Pedro, Epístola de 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 6. Hoje, os irmãos deram a sugestão de eu pregar sentado. Confesso para os irmãos que eu gosto de andar, vou abrir o meu coração para os irmãos. Eu não sou pregador de cadeiras, não sou pregador para as cadeiras, sou pregador de ovelhas, irmãos. Como o meu coração ele fica apertado, ver o prédio vazio, ver as cadeiras vazias, estou pregando para as cadeiras. Mas eu louvo a Deus se você está aí do outro lado, compartilhando, está aí do outro lado, participando do culto. Isso me motiva. Depois eu vou ver os comentários. Creio que Deus falou grandemente ao meu coração sobre essa palavra, sobre essa ministração. Qual crente, qual servo nós queremos ser daqui para frente? Estamos sim vivendo momentos difíceis, estamos sim vivendo momentos de dúvidas. Não sabemos o que vai acontecer depois do dia 11, não sabemos o que vai acontecer com os cultos. A única certeza que eu tenho, como a banda cantou, as vestes estão prontas, Cristo está voltando. E é sobre esse alerta que Deus quer falar com você hoje. Quero te convidar, abre o seu coração, sabe, se desligue do mundo lá fora. Sei que você está no seu celular ou no seu notebook, apenas preste atenção naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Talvez seja essa palavra que você tanto pediu para Deus, fala com você. Deus, fala comigo, o que está acontecendo comigo? Talvez você, nesses últimos dias, você tenha perdido as suas forças, você tem desanimado, desistido. Talvez você tenha olhado para o seu marido que não quer vir mais para a igreja. Talvez você tenha olhado para os seus filhos que estão uma bagunça. E aí você está dizendo assim: Senhor, o que vai ser da minha vida? Fala comigo. Continue assistindo o que Deus quer falar com você. 2 Pedro capítulo 2, versículo 6. 2 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim: reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra,
ordenou-se as ruínas completas, tendo posto como exemplo, e quantos venham viver impiamente. No 7 ele diz assim: ele livrou, presta atenção, igreja, comunidade Casarão, presta atenção, você que está ouvindo essa transmissão. Ele livrou o justo Ló era justo, afligindo pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. No 8 e último versículo que eu quero ler de Pedro: porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Deus quer te dizer ao seu coração: Abraão, o pai da fé, ele era justo. Isso não é novidade para você. Mas quando eu li esse texto, que Ló também era justo. O que é ser justo? Justo é ser justificado por Cristo. E eu volto a repetir: nem todo crente justo, ele é um vencedor. Abraão, ele era justo, e Ló, ele aprendeu a ser justo, olhando a vida de Abraão. Mas será que Ló, ele creu num Deus que Abraão creu? O fato, irmãos, de ser declarado justo não significa que toda vida você vai ser vencedor. Ló era justo, porém ele foi um crente derrotado. E é isso que Deus quer falar ao seu coração. É isso que Deus traz um alerta nesse dia 4 de abril de 2021. Deus tem te chamar, Deus quer te chamar para ser um crente justo, mas para ser um crente vencedor. E eu comecei a ler ali desde o capítulo 12 de Gênesis, e eu quero te desafiar também. Não que você venha fazer isso agora, mas que você, depois que terminar essa transmissão, estamos transmitindo ao vivo, que você debruce em cima da sua palavra, debruce em cima da sua Bíblia, do seu celular. Não é pecado não, irmãos, ter a Bíblia no celular. É pecado você não ler a Bíblia. É pecado você não se alimentar da palavra de Deus. Você vai se esfriar na fé. Mas se você tiver a Bíblia no celular, no tablet, Bíblia de papel, que eu amo também para anotar, eu quero te desafiar. A partir do versículo 12 até o 20, você vai entender essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem curta, mas é uma mensagem que ela quer falar nas profundezas do seu coração. Sabe, quando a gente começamos ali a partir do versículo 12, nós entendemos que ali é um novo recomeço de Deus, porque do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 3, ali no finalzinho do 2, é Deus criando a humanidade. Só que a partir do versículo 3, a humanidade começa a cair ali com Adão e com Eva, e Eva se alimenta do fruto, e no capítulo 4, Caim mata Abel, e a decadência do homem vai até capítulo 12, quando Deus chama Abraão, quando Deus fala para Abraão, que Abraão, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ali Deus chama Abraão para um novo recomeço. E você nesse dia, meu irmão, minha irmã, você tem que olhar para tudo que está acontecendo. Talvez Deus está escolhendo você na sua família para um novo recomeço. Então olha para a vida de Abraão, olha para a vida de Ló. Foram duas pessoas que viveram o mesmo contexto. E eu quero extrair aqui alguns tópicos da vida de Abraão e da vida de Ló, algo poderoso a qual Deus quer falar ao seu coração. A primeira coisa que Deus falou ao meu coração sobre a vida de Abraão é que Abraão ouvia a Deus, mas Ló ouvia Abraão. Olha como isso é poderoso. Abraão, ele tinha experiências com Deus. Abraão ouvia a Deus, Deus falava com Abraão, mas Ló apenas pegava carona na unção de Abraão. Deixa eu te explicar uma coisa, para que você não confunda. Quando Deus fala, lá atrás, lá em Gênesis, um pouquinho mais para trás, quando Deus fala com Noé, entra você e toda a sua família para dentro da arca. A arca nos aponta para a salvação.
A arca nos aponta para que Deus estava salvando a família de Noé. Agora, já no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala ao contrário: Abraão, abandona a sua família. Sabe por quê? Porque Deus tinha a salvação para a vida de Noé. Por isso que ele fala para Noé: entra para a arca, você e sua família. Mas para Abraão ele fala: abandona a sua família, abandona a sua parentela. Isso nos aponta para chamado. Sabe, Deus, nesses dias de dificuldade, nesses dias onde muitos estão abandonando a fé, Deus quer chamar você para um novo recomeço da sua família, como profetisa da sua família, como mulher de oração da sua família, como homem de oração, como um jovem de oração na sua família, para um novo recomeço. Sabe, queridos, quando nós olhamos para a vida de Abraão, Abraão ouvia Deus, só que Ló ouvia somente o que Deus falava com Abraão. Quantas e quantas pessoas nesses dias estão ouvindo a Deus por tabela? Quantas e quantas pessoas estão procurando apenas um profeta, confiando apenas no que o homem tem falado? Já que Deus falou com ele, eu vou na carona dele. Já que Deus falou com ela, eu vou na carona dela. Sabe, queridos, nesses dias você precisa aprender que você é um crente, uma serva vencedora. E não é porque você nos próximos dias não pode procurar o seu líder, o seu pastor ou a sua pastora, para que ela faça um aconselhamento, para que ela te ajude a buscar a direção de Deus. Mas deixa eu te dizer, ela ou ele só vai confirmar aquilo que você já tem buscado, aquilo que você já tem procurado, aquilo que Deus tem falado com você. Sabe por quê? Se nós começarmos a trilhar um caminho onde só Deus fala com o pastor, só Deus fala com o bispo, só Deus fala com... Sabe o que é isso? Isso é uma prática de uma religião pagã, que Deus só falava com um. Ei, deixa eu te dizer, Deus nesses dias, Ele está ansiando a falar com você. É com você que Deus quer falar. Sabe, o ponto central do Evangelho é Cristo em vós, a esperança da vida eterna. E aí você pode parar e pensar: pastor, mas Abraão também errou, Abraão também, ele falhou. Eu digo para você, sim, Abraão, ele falhou. Quando Abraão, ele mente ali para Faraó, quando Sara é cobiçada, Faraó ali, ele quer Sara como mulher. Que Abraão faz? Falou: não, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. E logo mais na frente ele também mente para Abimeleque, dizendo que Sara era a sua irmã. Ele mente duas vezes no mesmo assunto. Sabe o que significa isso para os nossos dias de hoje? Deus, Ele não está te escolhendo pela sua meritocracia, não é aquilo que você merece, porque o único que poderia te justificar, Ele já foi para a cruz. E hoje, irmãos, o mundo comemora a Páscoa. Não é por aquilo que você merece, é por aquilo que Ele já te justificou. Amém? Abraão também, ele andou por fé. Abre a sua Bíblia, ali em Gênesis capítulo 13, nós já estamos colocando aí para você acompanhando também na nossa transmissão. Gênesis capítulo 13, versículo 6. Você vai perceber, o Espírito vai falar com você, que Abraão, ele andava por fé, e Ló andava por vistas. Olha o que diz Gênesis 13, 6. Eu te desafio, irmãos, a ler do versículo 6 até o 13. Eu só vou ler o 6 para dar uma introdução, mas é necessário que depois você leia todo o texto, para que você sinta um toque do Espírito, aquilo que eu senti no meu tempo de devocional, no meu tempo com Deus. Olha o que diz: e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Somente até aqui. O que nos aponta aqui? Qual é a questão aqui? Ló era sobrinho de Abraão, os dois eram muito abençoados. Abraão era muito rico, Ló também era muito abastado, diz a Bíblia.
E eles começaram, os pastores de ovelha deles começaram a ter divergência, a entrar em briga, a entrar em conflito. E Abraão chega até o seu sobrinho, Abraão chega até Ló e fala: Ló, nós temos que dar testemunho. Estou parafraseando, nós temos que dar testemunho. Então eu quero que você escolhe. Se você falar que você vai para um lado, eu vou para outro. Se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Sabe, irmãos, isso é um exemplo de um testemunho em meio à dificuldade. Ló era alguém que se preocupava com o testemunho dele. Ló era alguém que se preocupava com a imagem dele. Sabe por quê? Porque Ló tinha entendido que nós somos a expressão de Deus aqui na terra. Só que o que mais me chamou a atenção aqui no capítulo 13 aqui de Gênesis, sabe o que foi? É que Ló, quando Abraão fala isso com ele, Ló, ele nem se preocupou em orar, Ló nem se preocupou em buscar qual era a direção de Deus. Sabe o que Ló fez? Ló falou: olha, a campina é muito verde, a campina, os meus gados vão passar muito bem. Ló escolheu o pasto verde, Ló escolheu Sodoma. Sodoma te faz lembrar alguma coisa? Abraão falou: tudo bem, Ló, você está escolhendo Sodoma, que era a cidade, Sodoma, que tinha muito mais condições, que era o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. E Abraão, ele vai para o deserto. Abraão vai habitar em tendas. Sabe o que Deus quer te perguntar nessa noite? Perante a toda a dificuldade que a nação, que a humanidade tem passado, aonde você tem levado a sua família? Aleluia. Com toda essa dificuldade, quais são as decisões que você tem tomado? Com essas dificuldades todas, você tem orado para comprar algo ou para vender algo? Ou você tem tomado decisões conforme as suas emoções têm mandado? Eu não vou dizer para você que Ló não foi esperto, que Ló não foi inteligente, mas Ló apenas foi inteligente, deixa eu te falar, apenas com a mente humana. Sabe, irmãos, estamos vivendo talvez a maior crise histórica da humanidade, mundialmente falando. Quantas e quantas pessoas têm tomado decisões e têm colocado suas famílias em direções erradas? Todo crente sabe disso. Logo mais tarde, alguns capítulos à frente, Sodoma e Gomorra entra num pecado que não tem tamanho, promiscuidade. A Bíblia fala que os filhos de Deus se relacionaram com os filhos dos homens. Isso não é uma pregação para agora, mas os filhos de Deus se corromperam, aonde você vai ver o maior pecado, a maior nação em pecado vai ser em Sodoma e Gomorra. Foi exatamente a terra que Ló escolheu quando Abraão falou: escolhe. Essa é a importância de você estar orando nesses dias, essa é a importância de você tomar decisões. Eu sei que tomar decisões, irmãos, não é tão fácil, só que quando você toma decisões com seus joelhos no chão, sabe, eu não sei o que você tem passado na sua casa, eu não sei o que você tem passado no seu trabalho, no seu financeiro, mas Deus que te criou, antes mesmo de você vir a esse mundo, antes mesmo, desde o ventre da sua mãe, Deus já te chamava pelo nome. Se você clamar a Ele, Ele vai dar a direção que você vai tomar nessa próxima semana, sabe? Deixa que essa palavra fale ao seu coração, sabe? Talvez você esteja aí na sua casa, pensando qual decisão você precisa tomar. Deixa eu te falar, a decisão não é você que precisa tomar, a decisão ela vai ser tomada através do Espírito Santo, se você buscar em Deus, se você buscar a direção de Deus. Mas não foi exatamente o que Ló,
um homem carnal, mas deixa eu te falar, alguém justificado, alguém justo. A Bíblia diz que Ló foi justo, mas mesmo assim ele era um crente carnal, ele não era ninguém espiritual. Deus quer te chamar nesses dias, em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus quer te chamar para você ser um crente, um servo, uma serva espiritual. Sabe, a terceira coisa que me chamou a atenção é que Ló foi viver em tendas. Sabe, não há problema nenhum, quando eu comecei a ler isso, não há problema nenhum de Ló ir morar na cidade, ir morar num lugar melhor. Só que Abraão escolheu morar em tendas, irmãos. Sabe por que Abraão escolheu morar em tendas? Porque ele ficou de tenda em tenda e mudando de tenda em tenda e esperando. Porque lá em Gênesis capítulo 12 diz assim: Abraão, sai da sua casa e da sua parentela, porque eu te mostrarei a terra e te darei toda uma nação. Qual é a nação que Deus prometeu para Abraão? Era a Nova Jerusalém. Só que Deus não tinha mostrado ainda. Então ele ficou esperando o mover de Deus de tenda em tenda. Quantas pessoas você conhece que nesses dias, por causa, sabe, ali é mais confortável, ali é melhor, ali eu posso ser mais abençoado. Quantas e quantas pessoas não têm andado por vista nesses dias? Quantas e quantas pessoas não têm agido somente por emoção, agido somente por um coquetel, algo bonito, algo legal? Quantas e quantas pessoas não têm se relacionado com outras pessoas simplesmente por aparência? Mas deixa eu te falar, Jó era um crente espiritual, um crente, um justo que andava por fé, e foi imputado em Abraão, aquele que foi o pai da fé. Sabe por quê? Ele esperava o mover de Deus em tendas. Deus está te dizendo assim essa noite: ei, permaneça onde você está, porque é na tenda que você está aonde o mover dos céus vai vir sobre a sua vida. Eu não sei se você conhece a história de Abraão. Até neste momento, Abraão ainda não tinha gerado Isaac. Abraão tinha apenas uma promessa, que ele seria pai de nações. Eu sei que você tem promessa, que você será pai de nações, mas o mover ainda está em tendas, o mover não está em luzes piscando, o mover ainda não está naquilo que é bonito para nossas vistas. Sabe, irmãos, algo poderoso acontece na vida de Abraão, só que Ló não conhece este mover. Continue abrindo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 18, já vamos para o encerramento dessa mensagem. Sabe, Deus ainda quer falar ao seu coração. Gênesis capítulo 18, no versículo 17, diz assim: eu não sei se você conhece a história, mas eu fui impactado quando eu li Gênesis do 10, 11 até o 20, e olha o que diz essa história. Eu só vou ler o versículo 17. Mas Deus, a Bíblia fala que o Senhor e os dois anjos foram visitar Abraão e Sarai. Ainda é Sarai, ainda não é Sara. Abrão e Sarai. A Bíblia fala que chega o Senhor e os dois anjos, tipificado 3 anjos, mas a Bíblia fala o Senhor. Eu acredito que Deus, o próprio Deus, foi visitar Abraão, e esses 3 chegam até a casa de Abraão, e Sara já vai preparar algo para eles se alimentarem, cuidarem deles. Oh, irmão, o Senhor se sentiu bem na casa de Abraão. Foi exatamente ali no capítulo 18 que ele fala para Abraão: Abraão, se prepara, você será pai de nações. E Sara preparando ali o alimento, Sara preparando a alimentação ali daqueles 2 anjos e do Senhor. Sara ri. E aí fica aquele negócio todo: você riu? Não, você não riu. Não, você riu sim, eu vi você rindo. Por isso que Isaac, o significado de Isaac é sorriso, é alegria. Só que o que me chamou a atenção no capítulo 18, versículo 17, acompanhe aí comigo.
Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? O que queria fazer? O que o Senhor estava avisando a Abraão? O Senhor estava avisando que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Ló, sobrinho de Abraão, habitava ali em Sodoma. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos, estou quase levantando aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus ia destruir a cidade de Sodoma, por que é que ele não vai até Sodoma e avisa Ló? Ele procura Abraão. Essa é a pergunta que Deus quer falar ao seu coração. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele procura intimidade com quem procura intimidade com Ele. Quando Deus falou isso no meu coração, sabe? E aí veio grandes revelações sobre o meu coração. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração também. Foi através da intimidade que Abraão tinha com Deus, foi que Ló foi salvo. Sabe por que Deus não traz juízo? Sabe por que Deus não traz juízo a Sodoma, a cidade de Sodoma? Quando Ló estava lá, não sei se você se lembra, mas quando Abraão começa a interceder por Ló, e aí Abraão fala com Deus da seguinte forma: Deus, se tiver 50 justos ali naquela cidade, o Senhor vai destruir. Deus fala: não, eu não vou destruir. Se tiver 20, se tiver 10 e se tiver 5, sabe por quê, irmão? Porque ainda ali na cidade de Sodoma existia Ló, porque ainda era justo. Ei, presta atenção só um pouquinho. Muitos estão dizendo: estou aqui como profeta do Senhor, para desmistificar, para desmentir alguns profetas que têm falado grandes bobagens. Estão dizendo que o Covid, aleluia, estão dizendo que o corona é Deus trazendo juízo sobre a nação. Aqui em Gênesis capítulo 18 está a prova que isso não é verdade. Sabe por quê? Porque o justo, que é você, porque o justo, que sou eu, porque o justo, que os irmãos que estão acompanhando aqui essa transmissão, estão ainda aqui na terra. O justo não sofrerá o juízo junto com os ímpios. Deus, sim, está funilando as coisas elas estão virando um funil, mas enquanto haver justo aqui na terra, Deus, Ele não destrói a terra, porque Ele tem uma aliança, a aliança lá de trás com Abraão, e você faz parte dessa aliança. Deus, sim, aleluia, está vindo buscar a sua igreja. Se eu fosse você, eu dizia amém por isso. Sabe por quê? Porque ainda há justo na sua família, há justo na sua parentela. Deus tem escolhido você como justo e um justo vencedor. A intercessão de Abraão traz ali salvação para a vida de Ló. Deus ouve a oração de Abraão. Deus se lembrou, a Bíblia fala ali, não precisa abrir aí na sua casa, mas Deus fala em Gênesis capítulo 19, no versículo 29, que Deus se lembra da oração de Abraão e salva toda a família de Ló. Sabe o que eu quero te desafiar essa noite? Eu quero te convocar essa noite, para que você não cesse a sua oração. Sabe, irmãos, e é justamente aqui que a gente vamos ver que a oração de um justo muito pode em seu valor. Talvez você está desanimada aí na sua casa. Eu oro, meu marido não muda. Eu oro, e as coisas não acontecem. Eu quero dizer para você que Abraão nunca desistiu do seu sobrinho. Abraão, o pai da fé, mesmo errando, mesmo tendo seu deslize, porque quando
a nação de Abraão ali começou a ter fome, ele também vai para o Egito. Abraão também foi testado. Em outro momento eu quero pregar sobre essa palavra, os testes de Abraão. Mas nessa noite, irmão, nessa noite, minha irmã, sabe o que Deus está falando ao seu coração? A mesma oração de Abraão, ela pode muito em seu valor, porque você também é justificado por Cristo. Sabe, quando Deus olha lá de cima, Ele não vê você, Ele vê a justificação de Cristo sobre a sua vida. Sabe, Deus está nessa noite te convocando a ser um intercessor diante das adversidades. Não cesse de orar pelo seu ministério, não cesse de orar pelo seu líder de célula, não cesse de orar pelos irmãos da banda, não cesse de orar pelo seu pastor, pela sua pastora. Talvez você esteja nos assistindo de outra denominação, não importa a denominação, o que importa é que Deus está falando ao seu coração essa noite. A oração de um justo muito pode em seu valor. Sabe, nessa noite nós temos que, sim, irmãos, entender o que é um crente espiritual e o que é um crente carnal. Deus te chamou nessa fase, neste momento de dificuldade, para ser um crente intercessor. Sabe, não importa a adversidade, não ande por vistas. Talvez as suas vistas tenham alcançado só desgraça, tenham alcançado só confusão, tenham só alcançado morte. Mas quando você prega o Evangelho gera vida. Aleluia! Sabe como que eu quero encerrar essa ministração? Algo que Deus falou ao meu coração, irmãos, e que eu creio que vai falar ao seu coração também, é como tudo isso acabou. O que um gerou e o que o outro gerou. Se a banda já quiser se posicionar, o que Abraão gerou? Quem foi a geração de Abraão? Quais foram os frutos de Abraão? E quais foram os frutos de Ló? Deixa eu te falar, simplesmente Abraão foi o pai da fé. E o fruto de Abraão gerou Isaac, e aí vem de geração em geração, e os frutos de Isaac que gera Jacó, e foi gerando. Você sabe na Bíblia, quando Deus fala com Moisés ali na sarça, ele diz assim: eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó. Por que Deus colocaria no próprio sobrenome dele o nome de 3 pessoas? Eu sou Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe por quê? Porque o Deus de Abraão significa pai, Abba Pai. Isaac significa o filho da promessa. E Jacó significa o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Sabe o que Abraão gerou? Abraão gerou o filho da promessa. Quando Abraão gera o filho da promessa, quero te dizer que em Mateus, a genealogia de Jesus começa em Abraão. Isso é o valor, isso é o significado de alguém que decidiu ouvir a Deus, decidiu a não andar por vistas, decidiu a dar testemunhos, decidiu a sair da sua parentela e ir para uma terra que Deus ia mostrar. Agora deixa eu te dizer, qual foi a geração de Ló. Ló, depois que Deus destrói Sodoma e Gomorra, depois que Deus destrói Sodoma, as próprias filhas de Abraão, filhos e filhas de Abraão, começam a ter relação, e dessa geração é que é gerado os Amonitas e os Moabitas. E você sabe quem são os Amonitas e quem são os Moabitas? Eles foram proibidos de participar da congregação de Israel. Os frutos de Abraão, hoje nós podemos contar com
tanto prazer, irmãos. Agora olha os frutos de Ló. Agora, o que diz lá em 2 Pedro? Diz que os dois eram justos. Você que está aí na sua casa, você é uma mulher justa, você é justificada por Cristo, mas Deus quer te chamar essa noite, para que você comece a viver um novo mover, para que você comece a subir um novo degrau, sabe, o degrau de andar por fé. Talvez no seu celeiro tenha acabado mantimentos, sabe, no domingo passado, nós ministramos sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, sabe, e é isso que nós vamos viver daqui para frente, sabe, irmãos, nesses dias de distanciamento, Deus tem colocado tanta paz em mim, na minha esposa e na minha família, porque eu creio que Deus tem escolhido irmãos aqui na nossa cidade, para que sejam os próximos Abraãos, para que sejam as próximas Sara, sabe, seremos pais, vocês serão mães de nações, sabe. Agora, deixa eu te falar, olha o que acontece, como que essa história ela finaliza. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus também, ele vai até a casa de Ló, para que Ló saia da sua casa, só que dessa vez o Senhor não vai, ele manda apenas 2 anjos, sabe, e esses 2 anjos, eles não sentiram a vontade de entrar na casa de Ló, e eles apenas ficaram na porta, e não insistiam para eles entrar, e eles não se sentiram à vontade, sabe. Eu quero te perguntar hoje, o Senhor Jesus está visitando a sua casa, e a pergunta, ele está à vontade de entrar dentro da sua casa, sabe. Hoje você precisa decidir se você é um crente carnal ou um crente espiritual. Hoje ainda você precisa tomar decisões, se para onde que você vai, para a direita ou para a esquerda. Não tome decisões antes de você orar, antes de você buscar em Deus. Só que quando Sodoma vai ser destruído, a mulher de Ló ainda começa a olhar para trás, e ele falando, vamos, a cidade vai ser destruída, vai começar a cair fogo do céu, vai começar a cair fogo e enxofre do céu. O que acontece? Aquela mulher ainda olhando para trás, e ela se transforma em uma estátua de sal. Sabe o que é olhar para trás? Essas dificuldades que você está tendo, depois que você se converteu, você está olhando para trás e dizendo, olha, quando eu era do mundo, eu resolvia de outra forma, sabe, talvez o desaforo, a ofensa que você ouviu essa semana, se deparou essa semana, você olhou para trás essa semana e disse assim, olha, em outra época eu resolveria de outra forma, de outro jeito. Essa mulher de Ló, que se transformou em estátua de sal, o significado dela é olhar para trás. Mas essa noite Deus está te convocando a olhar para frente, mas não por vistas, pela visão que Ele quer te dar, sabe, irmãos, nós vamos ser desafiados em todos os momentos. Nós vamos ser desafiados em todos os momentos, nesses dias de dificuldades, a andar por fé. Porque Abraão, ele simplesmente não foi o pai da fé, simplesmente porque ele teve fé, mas porque ele creu. Quero te perguntar, em que você está crendo nesses dias? Estamos já quase 20 dias de distanciamento, feriado prolongado, sabe? Em quem você tem ouvido? A quem você tem ouvido? Você tem apenas ouvido noticiários de morte? Deixa eu te falar, morte gera morte. Começa a ouvir sobre vida e a vida de Cristo sobre a sua família. A banda vai ministrar esse último louvor, e nós queremos orar pela sua família, sabe? Deus vai levantar aos seus arredores crentes e crentes espirituais, crentes justos, e justo porque Cristo os justificou. Crente justo, mas crente vencedor. Feche os seus olhos e comece a adorar a Ele.
Feche seus olhos e comece. Aleluia. Aleluia. Minha irmã, eu só sei que nós conhecemos um Deus vivo, que ressuscitou e hoje vive. Se você também tem alguma enfermidade, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração, coloque a mão sobre a sua cabeça. Se você crê que Deus, mesmo à distância, Ele é um Deus onipresente, onipotente, onisciente, que Ele é um Deus de cura. Pai, nós queremos colocar, Senhor Jesus, a vida da Armesinda, Pai, está enferma, Deus. Oh, Senhor Jesus, o Senhor conhece ela, Pai, mesmo antes de ela vir a este mundo. Te pedimos que o Senhor envie anjos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, envia, papai, o médico dos médicos, aonde ele esteja neste momento, Deus.
nós cremos na cura do Senhor. O Senhor, ó papai, foi para a cruz, ó Deus, na sexta-feira, mas no domingo o Senhor ressuscitou e hoje o Senhor vive. E o Senhor, ó Pai, deixou, Deus, como mandamento, ó Senhor, para que nós impuséssemos as mãos e as pessoas pudessem ser curadas. Hoje, por conta do distanciamento, nós não podemos impor as mãos, mas nós podemos orar com fé. Também declaramos, ó Deus, na vida da nossa igreja, na vida do nosso ministério, aonde há pessoas, ó Deus, passando por dificuldade, talvez uma dificuldade financeira, talvez uma dificuldade emocional, ou a dificuldade muitas das vezes de buscar a sua presença. Nós queremos declarar que o Senhor vive e está vivo para sempre. Amém e amém. Aleluia. Queremos agradecer aqui os irmãos da banda, que com muita disposição veio aqui, encheu esse lugar aqui da presença do Senhor. Que você possa ter uma semana abençoada, que você possa ter uma semana de paz, de vitória. E acompanhe nossas redes sociais, que nós vamos informar dos cultos, como que vai ser as células daqui para frente. Que a paz do Senhor, aquele que foi ressurreto, possa invadir o seu lar toda essa semana. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amém.